seu fadista. Quem canta assim não é gago. Francisco Gomes, André Ferreira, bom dia, bem-vindos e bom trabalho. Bom dia, Maria João. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Mais uma vez, obrigado, Maria João, por nos abrir o microfone. Estamos aqui esta semana, vamos começar a semana com um ponto prévio bastante positivo para o desporto nacional como um todo. Portugal sagrou-se, aconteceu no passado fim de semana, na passada semana, em Braga e em Guimarães, o torneio mundial de futsal universitário. É uma competição que tem vindo a ocorrer. Portugal tem tido até participações bastante interessantes. No masculino, Portugal conseguiu a medalha de bronze, mas acabou por ser no feminino que Portugal venceria a medalha de ouro num dos jogos mais épicos, provavelmente, de futsal e de desporto no geral, que pelo menos que eu vi nos últimos largos anos. O que aconteceu foi algo absolutamente inacreditável, diriam alguns, quase que até roçar o impossível. Portugal começou a perder logo aos 8 segundos e depois acabou por conseguir empatar o jogo. No entanto, com o desenrolar da primeira parte do jogo e no final já da primeira parte do jogo, Portugal perdia por 5-1 ao intervalo. O que ninguém esperava naquela altura foi que entrou-se para a segunda parte, pelo menos grande parte dos adeptos. Quem não entrou a pensar assim foram as jogadoras, infelizmente, que já estava arrumado, iríamos só ver mais 20 minutos de futsal e no final o Brasil a levantar a taça. Só que as jogadoras da Seleção Nacional tinham outros planos e numa recuperação absolutamente extraordinária acabaram por empatar 5-5 com os dois últimos gols, o quarto gol e o quinto gol a serem marcados já no último minuto. O quarto gol foi marcado faltando mais ou menos 41 segundos, 41, 42 segundos para o final do jogo, e a entrar para o último segundo jogo, o Leninha, atleta do Benfica, acabou mesmo por marcar o gol do empate. Grande festa no pavilhão multiuso de Guimarães, e depois nas grandes penalidades Portugal acabaria por levar vencido o Brasil. No 5-4 Portugal marcou todas as suas grandes penalidades, infelizmente, ou felizmente para os portugueses, infelizmente para as brasileiras, a guarda-redes portuguesa conseguiu defender o último penalti, fazendo assim com que a seleção feminina de futsal universitário sagrasse campeã do mundo pela primeira vez, numa final que vai ficar, e quem a viu vai se recordar de certeza. Para quem a quiser rever, consegue ir através do canal YouTube da FISU, FISU, para conseguir ver a final, consegue ver através do canal do YouTube, ou voltar para trás na box, no canal que transmitiu o jogo. Mas a verdade é que, se forem ver, eu revi o jogo há pouco tempo, principalmente aqueles minutos finais, continuam a ser impróprios para cardíacos, mesmo já sabendo do resultado, porque é muita tensão. É algo que ninguém fosse pensar que fosse acontecer, mas conseguiram. Parabéns às atletas portuguesas por este feito histórico e por terem feito com que isto acontecesse. Para quem for a rever o jogo, desde já o conselho, que já aconteceu comigo das duas vezes, que pode haver alguém entrar na divisão onde vocês estejam a descascar fogas e assim, muita atenção a isso. Parabéns às campeãs mundiais. E bom dia, pronto, agora é a minha vez de dizer bom dia a Maria João, bom dia a Francisco e a todos os ouvintes, e faço minhas as palavras do Francisco. Infelizmente não consegui ter a oportunidade de acompanhar esse jogo. Acompanhei alguns dos outros jogos, aqueles em que no masculino não acompanhei nenhum jogo, não consegui acompanhar nenhum jogo, mas no feminino consegui acompanhar, davam em horários em que eu felizmente ainda estava por casa, mas consegui acompanhar aqueles jogos femininos em que as nossas jogadoras davam goleadas às outras seleções. Infelizmente a final não consegui acompanhar, mas soube do feito incrível e inacreditável que as jogadoras fizeram. E foi uma coisa que nem eu estava a imaginar. Quando eu ouvi dizer estávamos a perder 5-1, conseguimos empatar e conseguimos ter a vitória, foi uma coisa que deixou-me bastante alegre, apesar de eu não ter acompanhado, mas e ainda bem,
que elas ganharam e mostrar exatamente uma vez mais o que, por exemplo, o Francisco e eu temos vindo a dizer aqui há muito tempo, que mais o Francisco, que é quem acompanha mais, que o feminino está-se a tornar exatamente aquilo que realmente é, que nós estamos a ver o desporto exatamente melhor no feminino do que propriamente no masculino. Ou pelo menos as mulheres acabam por nos dar mais alegrias do que o masculino. Mas lá está, parabéns à seleção também masculina, que conseguiu a medalha de bronze, mas como é óbvio, a feminina a orgulhar ainda mais os portugueses, e portanto aqui não se pode fazer, nem conseguem ver os ouvintes, mas uma salva de palmas de pé para as mulheres que elas bem merecem. Espero que sejam recebidas também por Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se já foram, mas se não foram, que sejam, porque sem dúvida que elas merecem ter algum destaque a nível nacional, para que se veja exatamente o que é o desporto e o que é que as mulheres realmente dão e trazem ao desporto nacional e internacional. Padre, só duas coisas rápidas, não foram recebidas por noção, porque o que eu pude perceber é que os jogadores já estão de férias e é merecido também, com épocas de clubes e tudo, também precisam descansar. E dizer uma coisa a um certo senhor arquiteto, José António Saraiva, que fez um texto absolutamente inacreditável, uma das coisas mais inacreditáveis que eu li nos últimos tempos no Semanário Sol, é o chamado: olha, temos pena. Temos muita pena, amigo. Sim, e pronto, e deixamos este ponto prévio mais alegre para passar para um ponto prévio um bocadinho mais triste, que foi o que aconteceu no jogo da pré-eliminatória para a Champions entre o Fenerbahçe e o Dinamo de Kiev. O que se passou foi que Yuksek, jogador do Fenerbahçe, foi expulso durante a partida, e minutos depois um jogador do Dinamo de Kiev, acabou por marcar o golo que dava a vantagem à equipa na pré-eliminatória e na passagem direta para a próxima fase da Champions, porque tinham empatado a 0-0 na Turquia, penso eu, ou foi ao contrário. E então, após esse golo, os adeptos do Fenerbahçe acabaram por começar a cantar o nome de Vladimir Putin por todo o estádio, e começou-se a entoar com a equipa do Dinamo de Kiev a ficar um bocadinho revoltada com a situação. Penso que o jogador que mais se fez notar com esta revolta foi o guarda-redes suplente do Dinamo de Kiev, que penso que acabou por levar um cartão amarelo, ou o treinador, eu já não vi bem, mas penso que eles acabou por levar cartão amarelo exatamente por causa da revolta que estavam a fazer. Também vi numa publicação que os adeptos do Fenerbahçe começaram a entoar o nome de Vladimir Putin, porque um dos avançados do Dinamo de Kiev começou a fazer gestos para os adeptos, mas meus amigos, começar a fazer gestos ou não fazendo, tendo uma equipa da Ucrânia e começar a entoar o nome do líder que está exatamente a fazer o terror no país de onde eles são originários, não é uma forma muito digna de ter aquela picardia no futebol que tão bem existe. Nós sabemos que qualquer tipo de jogo deste género vai trazer então aquelas rivalidades, entre aspas, entre clubes, o que é perfeitamente normal, mas entoar este tipo de cânticos vai contra tudo aquilo que o futebol representa. Isto a mim fez-me lembrar daquele ano em que os adeptos do Porto começaram a entoar, depois daquele acontecimento trágico que aconteceu com o avião da Chapecoense, começaram a cantar que quem dera que o Benfica fosse a Chapecoense, e que acontecesse o mesmo que aconteceu infelizmente aos jogadores da Chapecoense. Desculpa, André, o cântico do Very Light, que infelizmente alguns adeptos do Benfica teimam a fazer. Sim, por exemplo, é outro exemplo desse género, e isto estraga e mancha completamente aquilo que o futebol e o desporto no geral representa. É uma coisa que a UEFA, se for uma entidade, e visto que é quem está a assumir a Champions League, eu quero que a UEFA também castigue exatamente aqui o próprio clube, e que é para também incentivar aqui o clube, incentive os adeptos
a não ter este tipo de comportamentos, porque bem sabemos que os adeptos de clubes turcos, já tivemos bastantes exemplos de adeptos da Turquia que fazem exatamente têm este tipo de comportamentos, e se calhar às vezes até piores, acabam por agredir de vez em quando outros adeptos, e acaba por haver ali aquelas batalhas campais, como já tivemos exemplo disso em anos anteriores, mas são coisas que não se podem permitir, e este tipo de acontecimentos numa fase em que estamos a passar, ainda por cima com um clube ucraniano, é uma coisa que é impensável. E eu gostava que a UEFA exatamente tomasse essas medidas, colocasse uma multa a sério, uma multa pesada, e que, por exemplo, no próximo jogo em que o Fenerbahçe tenha numa competição europeia, os adeptos do Fenerbahçe não entrem em campo. É um castigo, eu penso que é o mais razoável possível, mas lá está. Eu sei que a UEFA tem andado um bocadinho maluca, a FIFA é exatamente a mesma coisa, e portanto já sabemos que não vai acontecer nada, mas fica aqui os adeptos do Fenerbahçe, ainda bem que não passaram a eliminatória, porque equipas destas com adeptos deste género numa competição europeia não são necessários, e estraga e mancha exatamente o futebol. Sim, faço minhas as suas palavras, André. Dizem que o Fenerbahçe lançou um comunicado, e há aqui uma parte do comunicado que diz em que ele reprovou estas atitudes por parte dos seus adeptos, e disse: esses cantos não representam o nosso clube e não refletem a nossa postura institucional. O facto disso, e é muito que o Fenerbahçe disse, é engraçado, quer dizer que o Fenerbahçe não tem adeptos, porque se não representa o clube, porque não foi um caso isolado, não foi uma parte da bancada de 3 ou 4, não. Enfim, perceba-se, que fez esse barulho. Foi o estádio como um todo, e é claro no vídeo que é o estádio como um todo, ou seja, é a grande maioria dos adeptos, acho eu, que fazem este cântico, em vez dos cânticos. Não há ali nenhum, mesmo nos vídeos posso ver que não há ali nenhum momento de repúdio por parte dos outros adeptos, o que às vezes acontece quando existe este tipo de cânticos, que os outros assobiam ou fazem. Não, eu começo a cantar outro cântico ainda mais alto. Sim, não, eu levo isto na normalidade, e isto é algo muito grave. A UEFA deve intervir, não vai intervir, desculpa, já o spoiler, não vai fazer nada, mas a verdade é que isto é muito grave, e isto aqui é algo absolutamente inacreditável e inaceitável. Se a UEFA tem tido uma postura correta, e a FIFA tem tido uma postura correta até agora no caso da Rússia e da Ucrânia, eu acho que sim, que até tem tido uma postura correta, mas é nestes momentos que tem que se intervir e tem que mostrar a força, porque sabemos muito bem que isto acontece assim, mas depois vai haver outro lado. Infelizmente, isto foi um jogo só a uma mão. Imaginemos que há um jogo a duas mãos, e que, neste caso, pronto, seria impossível o jogo se disputar na Ucrânia. Infelizmente, mas imaginemos que isto acontece, não, e depois vai haver. Mãos. Só que no primeiro jogo eles tinham empatado 0-0. Sim, mas não foi na Ucrânia o jogo. Peço desculpa. Não. É que são muitas competições na minha cabeça, e no feminino esta fase é só uma mão. São muitas formas também de fazer eliminatórias. Sim, é que no feminino é completamente diferente. Eu já estou com a cabeça no feminino. Peço desculpa. Mas pronto, havendo isto aqui a duas mãos, felizmente a primeira mão foi imaginem que era ao contrário, poderia acontecer na segunda mão, e é importante termos esta noção. Nunca, a violência nunca é a resposta, nunca deve ser a resposta, mas a verdade é que isto é um incentivo, e a UEFA, como responsável de se preocupar com bandeiras, arco-íris e com coisas assim nas bancadas, devia se preocupar com esta atitude, e sim, é que era uma atitude como deveria ser. E agora, passando para o nosso tema, vamos falar aqui de algo que aconteceu no mundo artístico português, absolutamente inacreditável, por assim dizer. Porque depois uma discussão absolutamente gigante. Eu acho que há muito tempo que não vi o mundo artístico português a discutir tanta coisa, e Showcase não teve nada a ver com a arte em si. Isto aqui começou, por assim dizer, quando num concerto em Águeda de Pedro Brunhosa, eu fiz um comentário dizendo que Vladimir Putin podia-se ir lixar, só que de uma forma com um palavreado que eu não posso pronunciar aqui, neste horário. E isso gerou uma polémica, gerou diversos artistas apoiaram Pedro Brunhosa, porque na sequência a Embaixada Russa fez um comunicado absolutamente inacreditável. A Embaixada Russa, além da Embaixada Russa, deve-se ter enganado e publicado aquilo, porque aquilo devia ser um médio inteiro. Porque na Rússia é que se tentam calar artistas e se fazem estas ameaças escondidas a artistas,
e não se sintam escondidas, porque aqui, onde se vive em democracia, isto não acontece e é inaceitável. O Ministério dos Negócios Estrangeiros já veio repudiar este comunicado, o Parlamento Português até agora está em silêncio de forma absolutamente inacreditável, porque já deveria ter falado sobre este assunto. Mas depois de tudo isto acontecer, João Lhaz, grande ídolo que se tornou, do grande ícone que se tornou da televisão portuguesa recentemente, teceu alguns comentários sobre os artistas que iriam participar na festa do Avante, usando, por exemplo, o exemplo de Carminho, que repudiou com muita força a guerra na Ucrânia e vai à festa do Avante promovida pelo PCP, que é um partido que não repudia a guerra na Ucrânia. Dizendo que os artistas que lá vão deveriam ter atenção a isto e que estavam a associar a sua imagem a um partido que apoia a guerra na Ucrânia. Falou também do exemplo de Bia Ferreira, uma artista ligada ao movimento LGBTQIA+, brasileiro, em que ele disse que, tendo em conta como alguns regimes comunistas, o regime russo trata o movimento LGBTQIA+, era um bocado esquisito ver o facto desta artista estar naquele palco. Surgiu uma grande discussão, pessoas que foram ameaçar artistas, isso está errado, e houve uma grande discussão e críticas a alguns artistas. Dino Santiago veio-se defender atacando todos os lados e não dizendo nada de jeito, mas a verdade é que isto aqui prova uma coisa que nós vimos a falar há muito tempo. Um artista, quando está em trabalho, está em trabalho. Nós na altura falámos, acho que foi do Olavo Bilac, se não estou em erro, em relação ao Chega, nós dissemos a mesma coisa, que é, um artista está a trabalhar. A festa do Avante não é então diferente de um comício do Chega. No sentido em que tem a ver com políticas, entenda-se. Ok? Tem a ver com política. Um artista está a trabalhar, está a ser pago. Um artista que vai à festa do Avante está a ser pago e pago pelo preço que decidiu cobrar. Ainda bem que lá vai, é o seu trabalho, deve fazer, não há nenhum problema. Mas eu recordo que há uns tempos atrás o Chega tive uma ideia de um festival musical e os artistas que tinham sido convidados foram todos atacados porque não se podem associar ao Chega, porque é exatamente a mesma coisa. Se de um lado achamos que um artista é um profissional, deve ser pago, está a ser pago, não há nada a dizer, do outro é exatamente a mesma situação. Ou se não, se achamos que de um lado eles estão-se a associar politicamente a algo absolutamente inacreditável, do outro também temos que fazer assim. Isto aqui de que depende de onde o vento gira, não vai funcionar nada, isto não é democracia, isto não é nada, isto não é liberdade de expressão, isto é querermos coordenar pessoas à nossa maneira. E alguns dos artistas que estiveram na festa do Avante criticaram os artistas que foram à festa de Chega, mas isso agora também não interessa. A verdade é que se queremos ser profissionais e se queremos assumir que o que conta é o ser profissional ou não ser profissional, tem que ser iguais para todos, porque assim é que funciona a democracia. E para muitos querem, infelizmente, eu não gosto do partido, não voto no partido, não tenho nenhuma intenção de votar no partido, mas tanto o Chega como o PCP são partidos legais no nosso país, legalizados e legitimados, tanto é que estão no Parlamento, na Assembleia da República. Por isso, é o chamado aguenta com o jogo da democracia. Sim, eu só digo, concordo com tudo o que o Francisco disse, eu só digo que se calhar se a arte fosse um bocadinho mais bem paga e ajudada no nosso país, se calhar os artistas até poderiam negar certos eventos e não passar por este tipo de coisas, mas a verdade é que não existem muitas ajudas a nível da arte no nosso país, como toda a gente sabe. Se não sabem, deviam saber, ou deveriam pesquisar um bocadinho mais. Mas lá está, é totalmente legítimo estes artistas atuarem exatamente onde quiserem, porque estão a ser pagos para isso. Agora, e terem todas as suas ideologias contrárias ou iguais às do próprio partido, mas atuar é uma coisa, estar lá no meio com cartazes na mão e bandeiras e sinais e fazer movimentos e gestos e essas coisas todas é outra. Portanto, temos de saber separar as coisas. Pedro Brunhosa, se calhar, também deveria ter mais cuidado a dizer relativamente às coisas que diz, pode ser contra e dizer que é contra, mas ter mais cuidado também como aborda um líder de um outro país, porque pode criar ali um problema diplomático que depois vai ter de ser os outros a resolver. E relativamente ao PCP, se calhar já estava na altura de se calhar já se percebeu que vocês estão a favor da guerra, que a Rússia não está a fazer guerra na Ucrânia, já se percebeu, podem parar um bocadinho. E pronto, é ter exatamente esta liberdade, como o Francisco estava a dizer. Se para uns é possível fazerem festas, e quem diz Chega diz PS, PSD, Bloco de Esquerda, porque todos os partidos têm
têm os seus eventos, e se os artistas vão a esses eventos, estão a ser pagos, não significa que estão a ter ligações exatamente a isso, porque é que nós temos de estar a massacrar os artistas que vão aos outros do PCP e do Chega. Portanto, vamos acalmar-nos um bocadinho, se calhar, e respirar um pouco. As pessoas vão aos eventos que quiserem, existem outros eventos de verão para os quais podem ir sem ter ligações nenhumas a qualquer partido. Se não querem ir a este, estejam à vontade. Mas agora, os artistas têm de ganhar o seu dinheiro. Nós estivemos parados durante algum tempo sem os artistas receberem porque estavam em casa e, portanto, se as situações apertam e se a arte não é apoiada pelo nosso país, há que se fazer à estrada e aproveitar quando existe algum tipo de evento e são convidados. E acho que está tudo dito para esta semana. Para a semana cá estaremos a fazer mais amigos a níveis, se calhar, mais partidários da direita, porque também temos pessoas que andam a abrir muita boca, e até para a semana. Até agora.